Olá, hoje abordamos um tema que está no centro das preocupações de doentes, profissionais de saúde e decisores políticos: a política do medicamento em Portugal. Falamos de um setor onde se cruzam a inovação científica, as pressões orçamentais do Serviço Nacional de Saúde, a equidade no acesso e as complexas dinâmicas de preços a nível europeu. Bem-vindos ao 5º episódio do Saúde em Perspectiva, debates claros sobre decisões difíceis, o podcast do Centro de Conhecimento de Economia e Gestão da Saúde da Nova School of Business and Economics, desenvolvido no âmbito da Cátedra BPI, Fundação La Caixa em Economia da Saúde. Para muitos residentes em Portugal, o custo dos medicamentos representa um encargo significativo. Segundo dados da OCDE de 2024, em 2022, cerca de 30% da despesa em saúde em Portugal foi financiada através de pagamentos diretos dos cidadãos, o dobro da média dos países da União Europeia. Uma fatia muito expressiva dessas despesas corresponde precisamente a medicamentos. Como chegamos aqui? O que está a mudar e o que ainda falta fazer? Para tentar responder a estas e outras perguntas, temos connosco dois especialistas de referência: Julian Perlman, professor na Escola Nacional de Saúde Pública, e Carolina Santos, investigadora auxiliar convidada e professora auxiliar convidada da Nova School of Business and Economics. Olá a ambos. Vou lançar a primeira pergunta, peço que respondam os dois. Portugal é atualmente um país com um encargo excessivo sobre matéria de medicamentos para os seus cidadãos? Portanto, o encargo, sim, expressivo em termos percentuais do rendimento líquido dos agregados familiares. Dizer que isto não se deve maioritariamente a preços elevados de medicamentos em Portugal, não é essa a questão. Então, como é que se explicam estes preços tão... O peso dos encargos diretos, portanto, quando os medicamentos são prescritos, há sempre, e depois o Juliano já explica melhor, mas há sempre uma fatia, quando os medicamentos são prescritos e são comparticipados pelo Estado, há uma fatia que é assegurada do preço, mas outra tem sempre um encargo direto dos cidadãos, ou seja, tem que ser pago no momento em que se vai levantar um medicamento à farmácia. E o que sucede atualmente é que, tirando para grupos muito restritos da população, como idosos que beneficiem, por exemplo, do complemento solidário para idosos, há sempre estes pagamentos diretos que têm de ser feitos na farmácia e, portanto, para doentes que tenham doenças crónicas e tenham que tomar medicação de forma regular, por exemplo, acaba por ter um peso bastante substancial. E já vamos falar disso, mas há medidas noutros países que são implementadas que não vigoram em Portugal, como ter, por exemplo, um limite ou teto anual ou mensal às despesas diretas que as famílias pudessem incorrer com medicamentos ou outros pagamentos diretos na área da saúde. E em Portugal não temos esse tipo de medidas porque? Acho que tem que ser discutido, implementado. Muitas vezes pode ser por uma dificuldade ou receio do impacto que terá no orçamento público, certo, alocado ao setor da saúde, mas se este teto e este limite for ajustado ao rendimento dos agregados, sabemos que para pessoas que têm um rendimento mais elevado por mês, esse teto também será mais elevado. Portanto, se ajustar este limite mensal ou anual, que pode ser gasto diretamente pelos cidadãos, não só em medicamentos, mas outras despesas, aí o impacto na despesa pública seria, de certa forma, já mitigado. Quer comentar, Juliano? Sim, um pequeno comentário, ou seja, quando pergunta porquê que estas medidas não são implementadas, eu penso que há por trás também uma questão mais da filosofia daquele que é o Serviço Nacional de Saúde, daquele que o Estado faz na área da saúde. É muito vincada na ideia de igualdade entre todos os cidadãos. Portanto, no fundo, o que a Carolina está a sugerir é que, por exemplo, possa haver
ou níveis com participação diferentes para famílias mais pobres, ou limites nos encargos de famílias mais pobres, que são aquelas que terão mais dificuldades em comprar os medicamentos. Ou, pior ainda, que compram os medicamentos e depois não têm dinheiro para comer. Não é? E isso significa que dentro do serviço público, dentro do Serviço Nacional de Saúde, diferenciamos as pessoas. Não é? Alguns vão ter melhores condições, mais favoráveis do que outros. E isso tem sido sempre uma barreira difícil de ultrapassar. Por razões, eu diria, filosóficas, ideológicas, mas também porque há esta ideia de que todos nós pagamos impostos e, portanto, todos nós temos que usufruir. Portanto, é uma ideia de porque, se eu pago impostos, vou ter um tratamento menos favorável no âmbito do Serviço Nacional de Saúde do que outras pessoas. E esse tema é muito recorrente quando se fala do Serviço Nacional de Saúde, quando se tenta ter políticas mais focadas nas populações mais vulneráveis, aquelas que têm mais problemas, sempre estamos a confrontar-nos com esta questão. Falámos nesta questão do teto máximo, que outras medidas ou modelos alternativos de comparticipação de medicamentos poderia atenuar o atual peso desta despesa nos cidadãos? Eu penso que eu iria talvez um passo atrás, que é pensar porquê é que se gasta tanto em medicamentos. Porquê é que se gasta tanto em medicamentos? Ou seja, se nós comparamos com a Alemanha, gastamos muito menos por habitante, não é? Mas à luz daquele que são os rendimentos das pessoas e aquele que é a riqueza em Portugal, gastamos muito. E eu penso que há aqui uma questão, antes de falar de preços e de comparticipações, que é que temos que falar da questão da prescrição e dos consumos. E parece-me que em Portugal há um foco muito grande no medicamento devido muitas vezes a falhas noutras componentes dos cuidados. Eu aqui posso dar um exemplo, que é os doentes diabéticos. Nós em Portugal temos muitos doentes diabéticos. Um doente que está em risco de ter diabetes ou que tem um diabetes ainda ligeiro, como é que se trata? Com exercício físico e melhorando a alimentação. Se nós não temos políticas de nutrição, se nós não temos especialistas, nutricionistas nos centros de saúde, se nós não temos médicos de família que tenham tempo para dar aconselhamento sobre exercício físico, sobre como comer melhor, então a doença piora. Muitas pessoas não têm capacidade para implementar essas mudanças nas suas vidas. Precisariam de ajuda. E, portanto, a doença piora e depois temos que ir ao medicamento. Não é? E isso acontece, e eu penso que esse é o ponto, antes de tudo, que nós temos que falar, que é quais são as falhas, pois, do Serviço Nacional de Saúde, de coisas mais essenciais que deveriam ser feitas antes da prescrição, sem falar depois da prescrição inadequada de antibióticos, de antidepressivos, antipsicóticos, que não deveriam ser prescritos. E da própria automedicação. E da própria automedicação, mas isso tem a ver também com a questão da regulação dos profissionais de saúde, das guidelines, da implementação das guidelines, enfim, da informação que circula. Eu penso que esse seria, para mim, o primeiro passo antes de falar em melhor comparticipação, apoios diversos para a compra de medicamentos. Muito bem. Carolina, não sei se queres falar. Estou totalmente alinhada. Acho que... Muito bem. Ia-vos perguntar também como é que funciona na prática o sistema português de avaliação e definição de preços de medicamentos, porque é sempre uma espécie de zona um bocadinho cinzenta para o cidadão normal, não consegue perceber como é que estes mecanismos se processam. Sim. Juliana, aqui, se não sei, mas complementa-me. Sim, vamos respondendo juntos. Exato, acho que é. Portanto, só dizer que em termos de... Há sempre uma aprovação do lado clínico e terapêutico, correto, que feita pela Agência Europeia do Medicamento, e depois, tendo essa autorização de entrada no mercado, depois a definição de preços é feita individualmente por cada país. E depois, dependendo do uso do medicamento em setor hospitalar ou setor ambulatório, também há regras ligeiramente diferentes.
mas tipicamente o que se faz é, para um novo medicamento que ainda está sob patente, por exemplo, vê-se se, comparativamente com os benefícios clínicos que traz, qual é a vantagem económica, no fundo. E, portanto, só tem financiamento público do Estado se apresentar vantagem comparativa, certo? Face às alternativas existentes no mercado. Isto para medicamentos sob patente, ou que tenham uma grande vantagem. Sim, os novos, a inovação, digamos. Mas para quando uma molécula perde patente, o que é que acontece? Entram genéricos no mercado, claro, e aqui já há regras diferentes para promover a concorrência em preços. Por exemplo, quando um medicamento de marca ou uma molécula deixa de ter patente, podem entrar medicamentos genéricos no mercado, mas aqui, claro que o benefício clínico é exatamente o mesmo e, portanto, exatamente, sim, podemos pedir genéricos na farmácia, faz exatamente o mesmo. Aqui a questão que se prende é que o preço que pode ser estabelecido pelas empresas produtoras de genéricos não pode ser superior a um limiar do então, preço. 50%, não é? 50% e depois... Tem que custar a metade para poder... Por exemplo, para medicamentos biológicos, que poderemos falar mais à frente, no setor hospitalar, o primeiro genérico do biológico, que se chama um biosimilar, tem que ter um preço 80% no máximo do preço do de marca e depois, sim, quando se atinge uma cota de biosimilares maior, o preço também tem que descer para 70%. Agora, dizer que isto é à entrada, depois há revisões de preços anualmente e tipicamente em Portugal, com algumas exceções, o que se tem visto é que são sempre revisões em baixa, certo? Sempre para baixo. Sempre então, para podemos baixo. dizer que estamos a proceder corretamente neste exercício de associar o preço que pagamos ao valor que o medicamento gera? Bom, sim, ou seja, isto estamos a falar apenas dos novos, não é? Porque os genéricos biosimilares têm que ter um preço mais barato. Mas os novos, sim, a ideia é que o preço que se paga tem que estar alinhado com aquele que é o valor do medicamento, não é? Agora, se isso realmente acontece na prática, é uma informação que nós não... Primeiro, que é uma informação que é confidencial. Ou seja, os novos medicamentos, o preço que é aplicado, são contratos entre o Estado e a empresa farmacêutica, são preços confidenciais. Portanto, é difícil avaliar se realmente o preço ao qual se chegou está alinhado com aquele que será o valor do medicamento. Portanto, é difícil dar uma ideia muito clara, não é? O que nós sabemos é que depois, obviamente, essa ideia do valor é aquele que está escrito na lei e, no fundo, o processo baseia-se nesse critério. Mas depois, obviamente, isto é sempre uma questão de debate político, de negociação, onde há vários parâmetros que entram em linha de conta e, portanto, é difícil dizer se a questão do valor é o único elemento, não é? Nós sabemos, pronto, toda a gente ouviu falar destes medicamentos para doenças muito raras com preços absolutamente, enfim, elevadíssimos para medicamentos que, no fundo, trazem pequenos ganhos. Mas aqui o que é que acontece? Estamos a falar de uma doença rara para a qual não existe tratamento, que são doenças muito graves, e mesmo que haja um pequeno ganho, o medicamento acaba por ser financiado mesmo que o preço não tenha nada a ver com o valor, devido a esta situação particular. Muito Portanto, bem. uma coisa é ver o que é que está escrito, o que é que são as regras e aquilo que acontece na prática. Outra questão, não sei se para a Carolina, existe um trade-off real entre negociar os preços mais baixos e garantir o acesso atempado a medicamentos inovadores? Sim, isso é uma realidade que tem sido muito estudada pela este comunidade equilíbrio? científica, sim. Ou seja, o que se faz, novamente, para medicamentos ainda, medicamentos novos, sob patente, existe uma forma de definir e tentar regular preços por comparação com os preços praticados em países
similares. E Portugal tem esse mecanismo implementado, chama-se sistema de preços de referência externos, não é? E essa lista de países é atualizada anualmente. O que é que sucede? Obviamente, se uma empresa farmacêutica tem um novo produto que quer lançar no mercado, se nós vamos limitar o preço, neste caso em Portugal, ao nível praticado noutros países, certo? E se a nossa disponibilidade a pagar enquanto Estado, sociedade, é mais baixa do que aquela que, por exemplo, vigora na Alemanha, então, enquanto empresa, obviamente, o que é que vamos fazer? Temos interesse em lançar os medicamentos primeiro nos mercados que têm maior disponibilidade a pagar, certo? Podem dar um preço mais alto pelo medicamento. E, no fundo, é uma estratégia racional das empresas. Se o objetivo é o lucro, então, sim, têm interesse em lançar, não só em mercados maiores, em termos populacionais, como também de preços que podem ser aplicados. E isso significa que, para alguns medicamentos, nomeadamente na área oncológica, por exemplo, às vezes estive a ver, havia um artigo que dizia, por exemplo, entre 2001 e 2003, é verdade que já passaram alguns anos, mas para medicamentos oncológicos, este atraso entre a aprovação pela Agência Europeia do medicamento e depois a entrada do medicamento no mercado chegava a cerca de 46 meses. Portanto, há de facto aqui um equilíbrio entre acesso mais célere, mas com preços mais altos, ou acesso mais tardio com preços mais baixos. Não sei, Juliana, se... Creio que para o doente essa gestão não será de todo fácil, não é? Porque, sobretudo no caso dos doentes oncológicos, o que o doente quer é conseguir ter um medicamento que, não digo que o cure, mas que lhe prolongue um pouco mais a vida e que lhe dê um bocadinho mais de qualidade de vida a um preço que seja comportável. Há alguns mecanismos excepcionais, certo? Mas... Sim, ou seja, existe um acesso rápido, não é? Há o que se chama o Programa de Acesso Precoce, que permite fornecer um medicamento em situações muito particulares, ou seja, quando se trata de uma doença grave, que não há alternativa de outro tratamento, quando o doente tem risco de morte, então, nesse caso, pode haver um acesso ao medicamento antes do mecanismo de aprovação. Agora, pronto, eu penso que os tempos têm a ver com estas questões estratégicas, não é? É isso, não é? Se o medicamento é introduzido primeiro em Portugal a um preço mais baixo, depois os alemães vão dizer, vocês vendem esse preço em Portugal, nós também queremos. Não é? E, portanto, eles vão primeiro pôr o preço na Alemanha, primeiro vender na Alemanha e depois em Portugal. Não é? Agora, há uma questão aqui que é... Bom, talvez vou parecer um pouco frio, um pouco economicista, mas os tempos, é normal que demore tempo, porque são decisões complexas. Ou seja, nós queremos ter a certeza, e isso toda a gente poderá concordar, penso eu, de que é uma avaliação clínica robusta, de que estamos a prescrever medicamentos que não fazem mal às pessoas. Portanto, é normal que o processo demore tempo e que seja cientificamente... digamos, robusto, e isso, um mecanismo científico robusto, obriga, com questões de segurança, é complexo, é uma questão de segurança. Eu não me sentiria bem em que o médico me prescreva um medicamento que foi aprovado em 15 dias. E, aliás, as pessoas perceberam muito bem isso quando foi a vacina Covid. Sim, mas, Juliana, aqui, não sei se estou... Ou seja, se estou a pôr as duas coisas, estou a misturar duas coisas. Não é? Sim. Não sei, porque aqui estava a falar dos tempos depois da aprovação clínica. Sim. Então, agora, a questão económica. A questão económica também é normal que demore tempo, não só porque é uma avaliação, mas também porque é uma negociação. Estamos a falar de medicamentos oncológicos, não é? Se nós, pronto, e isto é aquele dos manuais de economia de primeiro ano, se eu ponho o dinheiro nos medicamentos oncológicos, esse dinheiro não vai estar disponível para... artrite reumatoide, esclerose múltipla, um programa de obesidade, de luta contra a obesidade nas crianças, contratação de enfermeiros, outras coisas, não é? E, portanto, são decisões, é difícil pôr-se na pele de quem tem que tomar essas decisões e que tem que gerir um orçamento. E, portanto, são decisões que são complexas. E, portanto, é normal
é normal, eu não sei se é aceitável ou não, mas nós todos, enquanto cidadãos, temos que ter a consciência de que quando se põe o dinheiro de um lado, não está disponível do outro. E, portanto, são decisões que são naturalmente difíceis e é normal que as negociações também demorem tempo. Continuando a falar de temas difíceis e a perguntar-vos no que toca à transparência dos preços. Se ela existir sempre, é bom ou há situações em que esta confidencialidade, nomeadamente dos descontos, pode ser benéfica para os doentes? Ou seja, é o que se tem vindo a estudar, e este é um tema muito sensível da transparência dos preços dos medicamentos. De certa forma, o que se tem vindo a discutir é que transparência total pode não ser benéfica, certo, para alguns países, nomeadamente para países de menor rendimento, porque tira alguma capacidade de negociar preços mais vantajosos. Portanto, uma transparência total de preços, certo, poderia haver convergência para um preço mais alto, não necessariamente para o preço mais baixo praticado pelas empresas farmacêuticas em diferentes países. Agora, quando falamos, se calhar, internamente em Portugal, aqui creio que tem que haver mais transparência até entre entidades. Por exemplo, quando a SPMS faz aquisições e compras centralizadas, é verdade que isso dá vantagem, se calhar, a alguns hospitais que mais pequenos, ou agora o LS, certo? Que de outra forma não tinham capacidade para comprar alguns medicamentos mais caros, mas também tem que haver melhor comunicação, pelo menos há também evidência científica que reporta que se calhar a comunicação entre Infarmed e SPMS, mesmo em termos de preços e descontos praticados, não é a mais transparente e eficiente. Portanto, pelo menos entre entidades públicas, sim. E depois já há experiências internacionais de partilha de alguns preços e descontos, sobretudo, que deviam ser avaliadas e não há avaliações robustas sobre o impacto dessas medidas. Muito bem. Falando um pouco também dos acordos de partilha de risco em Portugal, qual é o racional de partilha de risco destes acordos e será que estamos realmente a partilhar o risco ou apenas a adiá-lo? Bom, os acordos de partilha de risco, que eu saiba, não têm sido muitos em Portugal. Se calhar só voltar um bocadinho atrás para quem nos está a ouvir, o que são estes acordos de partilha de risco? Digamos, em Portugal o que temos, a maioria dos novos medicamentos não tem partilha de riscos, mas tem um contrato. Não é? E um contrato que é um contrato de preço-volume, onde no fundo o que o Estado diz é, com este medicamento, para esta indicação, vou gastar X, um determinado valor. Não é? E, portanto, é um contrato entre o Estado e a empresa e o Estado se compromete em pagar esse valor. E, portanto, se o valor for ultrapassado, o Estado não paga. Portanto, de uma certa maneira, já é uma partilha de risco que nós temos, que é, se se vende mais, o risco está do lado da empresa, que vai ter que suportar os custos. Não é? Agora, o que se entende por partilha de risco agora, muitas vezes, é o Estado só paga quando o medicamento funciona, quando atinge um determinado resultado. Não é? E, portanto, aparece como um negócio muito favorável, porque, no fundo, se não funciona, então nós não pagamos e, portanto, no fundo, é uma forma de pagar pelo valor, porque só pagamos quando realmente é valor. E, portanto, é algo que é apresentado como de maneira muito, muito vantajosa, mas, no fundo, a experiência internacional não tem sido tão boa em relação a isso, não é? Porque, no fundo, depois, do ponto de vista teórico, é tudo muito bonito, na prática é muito complexo, não é? Há toda uma negociação, que é quando o medicamento funciona. O que é que significa o medicamento funciona? É o doente vive mais anos, tem melhor qualidade de vida, ou é um parâmetro biológico que é avaliado? Portanto, é complexo. Depois, quem é que faz essa avaliação? Ao longo de quantos anos? Quanto tempo? Se a avaliação não for boa, o que é que vai acontecer a seguir? Não é? O que é que pagamos quando é bom ou quando não é bom?
E depois há outra questão também essencial, que é o que é que se passa do lado da empresa com estes modelos de partilha de risco, não é? Se eu tenho uma ideia mais ou menos que o meu medicamento tem 10% de insucesso, eu posso, a partida, fixar um preço 10% mais elevado e volta todo ao mesmo, não é? E, portanto, este modelo tem gerado algum ceticismo, porque a experiência internacional não tem sido assim tão boa, mas depois há outros modelos que estão a surgir de partilha de risco, mas, digamos, centrados na investigação adicional que poderá ser feita e que poderão ser mais interessantes, mas tudo isto está a ser explorado. Mas, em todo caso, só para dizer, a partilha de risco para mim não é a solução ao problema do acesso e dos preços. Muito bem, não sei se queres acrescentar algo. Não, ia só dizer, corroborar este ponto de que, de facto, há evidência já para alguns países de que há este comportamento estratégico, obviamente, por parte das empresas, claro, certo? Que ajustam ao benefício esperado. Claro, muito bem. Temos estado a falar aqui da política do medicamento, do preço do medicamento de uma forma um bocadinho geral, mas gostava de vos perguntar que políticas têm vindo a ser adotadas em Portugal para reduzir a despesa com medicamentos, mas na área hospitalar. Novamente, como há pouco frisava, estas aquisições centralizadas e compras centralizadas por parte da SPMS, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Obrigada pelo esclarecimento. Em vez de serem sempre feitas unilateralmente por cada hospital ou agora unidade local de saúde. E porquê que tem vantagens? Porque se fazemos a aquisição e compra em maior volume, certo, para todo o SNS, então sim podemos ter vantagem negocial, estamos a contratualizar um volume muito maior e isso beneficia primeiramente unidades mais pequenas. Depois, outras medidas que têm vindo a ser utilizadas, e não necessariamente para reduzir preços, mas também para garantir o fornecimento adequado, certo? Porque, por exemplo, quando se seleciona que empresa é que vai fornecer um dado medicamento, e aqui podemos já falar também de moléculas que perderam patentes, e, portanto, há várias empresas fornecedoras, tipicamente o que se fazia antes era ter no fundo, um concurso e era a empresa que apresentasse o valor mais baixo, o preço mais baixo, que depois fornecia. Mas isso implicava às vezes o quê? Um risco de ruptura de estoque ou de não haver fornecimento assegurado sempre. E, portanto, agora, tipicamente, tende-se a adotar mais do que um fornecedor. Há outros elementos para a escolha para além do preço. Depois também haver alguns incentivos, nomeadamente cota de genéricos utilizados a nível hospitalar, cota de biosimilares, que são os genéricos dos biológicos utilizados a nível hospitalar. Também haver incentivos para, por exemplo, se uma dada unidade local de saúde consegue X milhões de poupanças por utilizar mais biosimilares, então haver parte dessa poupança que pode ser reinvestida e utilizada internamente pela unidade local de saúde. Portanto, há muito que tem vindo a ser feito e acho que isso deve merecer destaque. E no que toca à equidade no acesso por parte dos doentes em regime hospitalar, quando falamos nesta autonomia hospitalar na escolha dos medicamentos, ela é compatível com esta equidade? Juliana? Bom, quer dizer, os hospitais são todos diferentes, não é? E todos têm o seu orçamento, têm as suas dificuldades, têm o seu contexto, não é? E, portanto, parece que há alguma lógica no facto que também têm preferências diferentes, não é? São médicos diferentes e nós sabemos que tanto os hospitais como os médicos são muito, digamos, valorizam muito a sua autonomia, não é? E a sua capacidade de decisão. E, portanto, parece-me difícil pensar que agora vai haver uma prescrição a nível centralizado e guidelines aplicados de maneira firme em todos os hospitais do país para garantir esse cuidado, porque isso significaria um retrocesso muito grande na autonomia dos próprios médicos que prescrevem. Agora,
o que me parece que está a falhar, e quando estamos a falar de equidade, é a questão, eu diria que há duas questões, não é? Uma primeira questão parece-me óbvio, mesmo assim, mesmo falando de autonomia, que hospitais grandes, que têm muito mais capacidade, porque têm equipas grandes, muita mais capacidade em fazer uma avaliação interna do que é bom para o doente e o que traz valor. Tem equipas robustas para fazer esse trabalho, fazem reuniões regulares, discutem, pronto, há fóruns para isso, não é? Hospitais mais pequenos não têm essa capacidade, muitas vezes, não é? E, portanto, ficam muito mais desprotegidos. Ou seja, existem assimetrias de norte Existem a sul de assimetrias Portugal. que era possível corrigir, havendo, por exemplo, uma discussão destas questões. Existe uma Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, mas, digamos, deveria haver mais discussões ao nível mais centralizado. Essa é uma primeira questão. Uma segunda, digamos, também no sentido de ajudar os hospitais mais pequenos e que possa haver uma discussão mais alargada e mais, digamos, com maior competência, com maior força. O segundo elemento não tem nada a ver com o medicamento, tem a ver com os orçamentos dos hospitais, não é? E essa também é uma grande fonte de inequidade, não é? Que é os orçamentos... que influenciam as decisões clínicas. Que influenciam as decisões, orçamentos que são definidos de uma maneira que não sabemos muito bem sempre qual é, se correspondem realmente ou não às necessidades. Temos muitas assimetrias na capacidade de gestão, não é? Eu penso que se nós não trabalhamos primeiro nesses pontos a montante, não vale muito a pena estar a dizer é preciso equidade na área do medicamento, temos que trabalhar na equidade a um nível mais global do financiamento dos hospitais. Esse, para mim, é o ponto crucial. Senão vamos sempre andar a correr atrás do prejuízo. Muito bem, estamos com o nosso tempo quase a terminar e não gostaria de terminar sem vos deixar esta pergunta, que era que se tivessem que identificar uma ou duas prioridades muito, muito concretas para melhorar o acesso a medicamentos em Portugal e, obviamente, sem esquecer a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, quais seriam? Eu volto à minha questão, eu nem falaria... Pronto, duas medidas. Eu concordo com aquele que a Carolina mencionou no início, que é, para famílias mais vulneráveis, tem a ideia de haver tetos de faturação, mas que podiam ser não só de medicamentos, mas também de serviços de saúde em geral. Ou seja, para famílias vulneráveis não é aceitável que as pessoas tenham que escolher entre tomar a medicação ou comer ou pagar o aquecimento da casa. Portanto, isso é uma medida que me parece que seria realmente interessante, baseada no rendimento das pessoas e não necessariamente na sua doença ou na sua condição de saúde. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento que eu diria é esta questão que eu diria que é central, que não tem a ver com o medicamento, mas a questão dos orçamentos dos hospitais estarem em acordo com as necessidades e haver alguma previsibilidade nestes orçamentos. Porque isso depois vai influenciar a questão do medicamento, mas também vai influenciar todo o resto. Portanto, eu não respondo à questão do medicamento. Depois, na área do medicamento, podemos pensar muitas coisas. Maior compra centralizada, maior partilha de ganhos entre os hospitais e o Serviço Nacional de Saúde. Há muita coisa que pode ser feita, mas se nós não pensamos na questão mais estrutural do financiamento e da governação dos hospitais, penso que tudo isso pode não ser suficiente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Carolina. Subscrevo e ainda na área dos hospitais, dizer há aqui também já alguma heterogeneidade, por exemplo, garantir que todos os hospitais usam mais biosimilares quando estão disponíveis, isso ainda não é feito. E só voltando à questão dos tetos máximos, é importante ter esta proteção e limita as despesas que podem ser incorridas, mas mesmo aí depois sabe-se já por experiências internacionais o que é que funciona e o que é que garante que essas medidas de facto tenham impacto. E aí pensamos, por exemplo, em ter tetos mensais em vez de anuais. Porquê? Porque são as pessoas que recebem o seu ordenado ou pensão com uma regularidade mensal. Claro. Depois fazer com que estes tetos e limites à despesa sejam automáticos, ou seja,
Se já atingiu aquele patamar, a partir dali já não incorrem mais despesas, não ser necessário ir pedir autorização e entregar o comprovativo de pagamento aqui e ali. Menos burocracia. E depois dados atualizados e comunicáveis entre saúde e depois a autoridade tributária. Muito bem, agradeço desde já a vossa presença. Este é um tema que com certeza voltaremos a ele, porque muito ficou por dizer. A política do medicamento é muitas vezes apresentada como uma questão técnica, feita de preços, tabelas de comparticipação e processos de avaliação. Mas esta conversa mostrou-nos que está no centro de alguma das escolhas mais fundamentais de qualquer sistema de saúde. Quanto valorizamos a inovação, quem assume os custos da incerteza e como garantimos que ninguém fica para trás por não poder pagar. Portugal registrou progressos importantes na última década, com uma redução das despesas diretas em saúde e uma maior proteção financeira das famílias. Ainda assim, os desafios que temos pela frente são exigentes. Medicamentos cada vez mais caros, dinâmicas europeias de preços mais complexas e uma infraestrutura de dados em Portugal ainda a consolidar. Exigem assim que continuemos a tomar decisões informadas, transparentes e corajosas. Neste contexto, será essencial continuar a tomar decisões informadas, transparentes e, acima de tudo, muito corajosas. Obrigada à Carolina e ao Juliano por esta conversa esclarecedora sobre decisões que realmente importam. O Saúde em Perspectiva está disponível em áudio e vídeo no Spotify e no YouTube. No próximo episódio continuaremos a explorar os grandes desafios do sistema de saúde em Portugal. Obrigada por nos acompanhar e até breve.